Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amado e bondoso Pai Celestial, santificado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos, em primeiro lugar, Pai amado, glorificar a Ti, Senhor, e reconhecer toda a Tua glória, Pai. E nós estamos aqui agora reunidos e conectados com o Teu povo, através desse serviço divino, Pai. E em primeiro lugar, Senhor, para adorar a Ti. Mas também, Pai, queremos agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor nos tem dado, tudo que o Senhor nos tem permitido viver, pela vida de cada um de nossos familiares, de nossos irmãos, de todos aqueles que amamos, todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Agradecemos por cada um deles. Pai, agradecemos por poder fazer parte da Tua obra, do Teu plano de salvação. Por graça e misericórdia, o Senhor nos trouxe, Pai, a esse plano de salvação. Nós agradecemos por tudo isso, Senhor, e rogamos a Ti, Pai, concede-nos a Tua graça, a Tua benção, concede-nos o perdão pelas nossas falhas e fraquezas, Pai, e concede a proteção a todos nós, a todo o Teu povo, a nossos familiares, nossas crianças, nossos jovens, ajuda aos nossos idosos, Pai, que muitas vezes sofrem com, Pai, a idade avançada, as doenças, enfim, Pai, ajude a todos eles, coloque em primeiro lugar no coração deles força, paz, serenidade, confiança e esperança e a certeza de que o Senhor é com eles, o Senhor é conosco e que o nosso futuro, Pai, é plenamente garantido contigo, Senhor. E será assim um futuro de glória quando entrarmos no Teu reino. Pai, assim também ajuda-nos agora que possamos viver esse serviço divino com muita paz e alegria. Te rogamos tudo isso em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, para esse serviço divino, nós temos uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36, que diz o seguinte: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Até aqui. Amados irmãos, sejam todos bem-vindos para esta hora, para esse serviço divino. Hoje nós temos uma palavra, amados, que fala sobre o futuro. São palavras de Jesus, né? E ele fazer aqui uma importante, mas muito importante mesmo, importantíssima advertência, né, aos seus discípulos e a cada um de nós. Ele
essa palavra, amados, faz parte de como se fosse um sermão profético, né? Falando sobre a vinda do Filho de Deus. E porque os discípulos perguntaram, né, a ele como seria, quais seriam os sinais e quando ele viria para concluir a obra de Deus, né? Para terminar a obra de Deus, para buscar o seu povo, né? A sua segunda vinda. E aí ele deu algumas orientações. Ele falou que os céus dariam sinais e as coisas, os acontecimentos aqui na terra dariam sinais. Porém, ele alertou que o dia e a hora nem ele sabia. E Deus não revela isso a ninguém. Não adianta fazer a especulação de quando será. Já houve isso aí, alguns servos de Deus ou pregadores, né, da palavra, do evangelho, de uma forma muito errada, tentaram especular isso ou falaram a respeito disso e não foi bom. Isso foi um erro muito grave e, amados, Deus não revela. Jesus foi bem claro, né? Ele pode vir hoje, ou pode vir daqui a 100 anos, ou daqui a 1000 anos, ou daqui 1 minuto, ou daqui 1 segundo, ele pode vir, né? Então, temos que estar preparados o tempo todo. A palavra, ele é bem claro na palavra, no texto de hoje. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando sempre, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, né? Ou seja, os sinais, as tribulações, a grande tribulação, os perigos que antecedem e que serão sinais diante da vinda do Filho de Deus. Então, amados, Jesus conhece o futuro e Jesus nos adverte sobre os perigos e nos mostra como podemos evitá-los, evitar esses perigos. São perigos na fé, não perigos materiais, mas principalmente perigo na fé de se afastar, né, daquilo que é a vontade de Deus, do plano de salvação de Deus, se afastar da nossa salvação. Então, ele alerta a respeito desses perigos, né? Esses são os perigos. Deus, amados, ele não está sujeito ao tempo e nem ao espaço, nem espaço e tempo, né? Nós vivemos aqui do nosso mundo, do nosso planeta, dentro desse universo, né, do cosmos, mas Deus não. Eu às vezes me pego a pensar, bom, Deus, ali onde Ele está, no reino dos céus, ali no trono de Deus, onde Jesus está junto com Ele e todos os anjos, né, com toda a sua glória, eu tenho certeza, Deus, Ele não está dentro desse universo, desse cosmos, sujeito ao espaço e ao tempo. Ele está fora, né? Eu conversava com o pastor Henrique na sacristia, eu acho inclusive que o universo não cabe, né? Deus não cabe em toda a sua glória dentro desse universo. Deus não cabe. O universo todo não é capaz de suportar a presença de Deus em toda a sua glória. O universo não é capaz de suportar, né? Então, Deus, ele está fora do tempo e do espaço, ele não depende nem de tempo nem do espaço. E Deus descreve o futuro como uma realidade. O futuro para Deus, ele já é uma realidade. Deus, ele tem diante de si passado, presente e futuro como uma coisa só, como uma realidade, algo real, e ele controla. Ele tem um controle absoluto, né, e total sobre passado, presente e futuro.
está tudo nas mãos dele, está tudo no controle de Deus, né? Ele conhece o passado, o presente e o futuro em cada detalhe, de cada ser humano, de cada um de nós, né? Então, ele não depende dessa realidade que nós vivemos aqui. E ele não está preso nem no espaço e nem no tempo. Deus não está preso, ele não é sujeito a isso, né? Deus, amados, ele é sempre correto e ele é perfeito, ele é absoluto. E nós ouvimos em alguns serviços divinos passados que Deus, ele nos ama, ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ele disse ali, façamos ao homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Por quê? Por amor. Porque ele quer ter comunhão conosco. Por isso que ele nos criou conforme a imagem e semelhança dele. E ele não quer ficar sozinho, ele nos ama, ele quer que nós tenhamos condição um dia, né, de estar junto com ele. Por isso no Apocalipse nós temos a palavra, a promessa sobre o tabernáculo de Deus com os homens, né? Ele está preparando esse tabernáculo, Cristo está lá, né, com ele preparando tudo. Mas como eles não dependem nem do presente, nem passado, futuro, então já está tudo pronto, já está tudo preparado, já está tudo feito. Uma vez eu falava, mas como que a gente pode entender, eu falava com um irmão, né? Como que a gente pode entender isso? Que Deus já tem passado, presente e futuro diante dele. Não tem aqui no nosso mundo ou no nosso universo, não tem nada que possamos tomar como exemplo para explicar isso, né? É difícil de entender, né? Aí eu falei, bom, tem muita gente que gosta de novela, né? Então as novelas, elas são gravadas, os capítulos, né? Eu falei, bom, aí dizem que a novela já está toda gravada, inclusive o último capítulo, o final, já está tudo gravado, já está tudo pronto, feito. Eu falei, é um exemplo muito simplório, para mostrar essa realidade de Deus, mas Deus já está tudo feito. O Apocalipse, muitos irmãos às vezes falam, nossa, é muito difícil de entender, né, o Apocalipse. Não é difícil, é simples. A mensagem, de uma forma global, do Apocalipse, a mensagem dela é simples. O Apocalipse mostra do começo ao fim de que Jesus é aquele guerreiro que veio, derrotou o mal, derrotou a morte, derrotou tudo, e tudo já está debaixo dos seus pés. O Apocalipse mostra que Jesus, ele é vencedor do início ao fim, e ele já venceu e resolveu e derrotou e já fez tudo. E tudo está pronto e tudo feito. Como aquele serviço divino que tivemos com o apóstolo maior, a última vez em São Paulo, né? Naquele hotel, perto do aeroporto de Guarulhos, ali foi, o apóstolo maior falou, já está tudo pronto, já está tudo feito. Nós que não estamos prontos ainda, só nós. Está tudo dependendo de nós, mas Deus já tem o momento certo, a hora certa em que Ele vai enviar o Seu Filho. E nós temos, e por isso que Jesus falou isso, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem, quando Ele vier, o Filho de Deus. Então, amados, Deus, ele não se surpreende com nada que acontece na nossa vida. Nós nos surpreendemos. Deus já sabe tudo. Deus já sabe tudo sobre nós, né? Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das falhas que vamos ter, de cada pecado que vamos cometer ainda. Deus sabe, né? E Ele tem para cada um de nós, a nossa vida é como um processo. É um processo de
né? Em que estamos nos convertendo verdadeiramente em discípulos e cristãos, né? Discípulos de Cristo. E esse processo todo é para nos ajudar a nos aperfeiçoar, nos ensinar, né? A vida de cada um de nós, inclusive cada luta, cada dificuldade que passamos, cada momento difícil, faz parte desse processo que Deus usa, né? E cada alegria e tudo que passamos. E Deus sabe como trabalhar na vida de cada um de nós, né? Desde o dia em que nascemos até o dia em que tivemos que deixar essa terra. Deus sabe. E tudo isso compreende, faz parte desse processo, e que Deus está trabalhando, e Ele deseja nos ajudar. Ele faz isso para nos ajudar. Ele coloca os anjos, Ele coloca cada situação, Ele controla tudo o que acontece, né? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus ordene e permita, não cai um fio de cabelo de nossa cabeça, né? Sem que Deus esteja no controle. Então, amados, Ele quer nos ajudar. Ele revela sempre, né, através da palavra, de cada serviço divino, Deus revela os próximos passos do seu plano divino de salvação. Ele vai revelando aos poucos. Ele vai revelando aos servos, aos apóstolos, a nós, através do Evangelho e do serviço divino. E Deus vai revelando. Mas Ele revela somente aquilo que precisamos saber. Ele não revela tudo. Ele não fala tudo. Somente aquilo que é necessário para nós, né? No Evangelho de João tem uma palavra que diz assim, no capítulo 21, versículo 21 e 22. Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus falou para Pedro. Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, ele ficará. Mas não se preocupe com isso. Segue-me tu. Cada um de nós temos que seguir a Ele, né? E Ele só fala para nós o que precisamos saber. Ele não deu a resposta para aquilo que Pedro estava curioso. Ele falou: não, isso aí não é para você saber. E Ele disse aos discípulos: muitas coisas eu não posso revelar a vós. Ele falou: vocês não vão ter resposta. Talvez num momento oportuno, ou talvez só quando entrarem lá, no reino de Deus. Aí vocês saberão, mas aí já não haverá mais importância, já não haverá mais tanta curiosidade, amados. Não haverá. A nossa contemplação será tão intensa e que será somente admiração e alegria, e não dá para explicar, não dá para prever o sentimento que teremos quando entrarmos no reino de Deus, quando Cristo vier, quando Ele vier buscar a sua noiva. Então, Ele quer nos ajudar a termos condições de estar um dia perante Ele, diante dEle. E só que existem os perigos, né? Jesus falou no nosso texto bíblico de hoje, alguns perigos na fé, que nós temos que cuidar. Por exemplo, ficarmos demasiadamente envolvidos com os oferecimentos do mundo, com as riquezas, né? Com o bem-estar, ou com as preocupações, né? Do dia a dia, da vida. Isso é um perigo. Nós não podemos nos deixar prender por isso, amados. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, nós lemos: diz assim, é um perigo muito grande, hein? Que nós temos que cuidar para não cair nessa situação, ó. Assim, porque és morno e não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei
da minha boca. Ou seja, podemos ser rejeitados por Deus, completamente rejeitados, por não tomar a sério a nossa vida de fé. E no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4, diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Se perdermos o primeiro amor também, amados, é um risco muito grande. Não queremos que isso aconteça conosco. Não queremos ser superficiais na fé, sermos mornos, não. E também não queremos perder o primeiro amor. Uma coisa é consequência da outra. Temos outro perigo na fé muito grande. Jesus alertou: cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado com os falsos cristos, os falsos profetas, podemos dizer assim, falsos pregadores do Evangelho. Homens maus que querem colocar o seu interesse ou a sua opinião acima da mensagem de Cristo, do puro e verdadeiro Evangelho. Temos que cuidar com isso. Como muitos aí pregam, muitas vezes, o Evangelho da prosperidade, Enfim, então temos que cuidar para que não nos deixemos enganar por um falso Evangelho, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 22. Então aqui podemos ler: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios, inclusive farão sinais e prodígios, para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. Cuidado, cuidemos, irmãos, cuidemos com isso, tá? Estejamos sempre muito atentos, Uma vez eu escutei um sábio pregador, um sábio homem de Deus falando que tem por aí alguns pregadores levantando aí evangelho da prosperidade. Ele falou: esse evangelho não é o evangelho de Cristo, é um falso evangelho. É um evangelho que foi forjado, sabe aonde? Ele disse: lá no fundo do inferno, para destruir, para matar, para enganar. Tomemos cuidado, amados. A mensagem de Cristo, ela é pura e verdadeira, e é fácil de reconhecermos aquilo que é o correto, aquilo que vem de Deus. O Espírito Santo nos guia e nos conduz, mas temos que pedir isso sempre em oração, olhos e ouvidos santificados, para descobrir logo o que é verdadeiro e o que é falso. Uma vez também um perito em falsificação, dinheiro falso, ele disse assim: para você reconhecer quando um dinheiro é falso, uma nota é falsa ou verdadeira, você não precisa conhecer todas as notas falsas, quais são as falhas que estão lá nas notas falsas. Você não tem que estudar isso, porque são muitas, Muitos falsificadores. Você tem que conhecer a verdadeira. Quando você conhece e sabe os detalhes da nota verdadeira, esse é o treinamento que uma pessoa recebe quando lida com dinheiro. Um caixa de banco, Ele tem que conhecer como é a verdadeira. A partir dali, tudo que for falso ele já vai saber distinguir. Nós temos que conhecer o verdadeiro, a palavra de Deus que está aqui na Sagrada Escritura. Isso é importante. Aí o falso nós vamos discernir e vamos rejeitar, com facilidade. Bom, e também, amados, tomemos cuidado. Não queremos, como foi falado, querer saber quando será. Não temos que nos preocupar quando. Nós temos que nos preocupar como nós estamos na fé, O quando não tem problema. Se nós
estivermos firmes na fé, isso é o que importa, isso é importante. Aí muitos podem pensar, mas eu já estou com 80 anos, e faz 80 anos que eu estou na igreja, e que eu sou firme na fé, mas Cristo ainda não veio. Não tem problema, amado irmão, amada irmã. Não tem problema. Então, será que Cristo ainda virá no meu tempo de vida? Eu penso, talvez não. Eu acho que eu vou ter que passar pela morte. Em primeiro lugar, não passamos pela morte. Nós dormimos na fé, como disse o apóstolo Paulo. E quando a gente dorme, amado, aí já é instantâneo. O amanhecer virá muito rápido, sem percebermos. Às vezes a gente passa 8 horas dormindo, pode acontecer, sem acordar, mas é como um piscar de olho. Na hora que você vai dormir, deitar, se você não tiver nenhum distúrbio no sono, quando você acordar, parece que foi um piscar de olho. Assim é para aqueles que estão na eternidade. Já não haverá mais o tempo de espera. Aqueles que estão na eternidade, amados, quando Cristo vier, Ele os chamará consigo. Então, será assim. Então, essa é a mensagem do serviço divino de hoje, é sobre a vinda de Jesus e sobre os alertas que temos para não nos deixar afastar do plano divino de salvação de Deus. Amém. Está entre nós o pastor Henrique, queremos que ele possa manifestar aquilo que tem no coração. Amados irmãos, a palavra que nos foi colocada para este dia, para esta manhã, ela coloca como o nosso Senhor Jesus sendo o conhecedor do futuro. E como o amado pastor Cláudio mencionou, para Deus o presente, o passado e o futuro, Ele enxerga com a mesma clareza. Poderíamos comparar, não é da mesma forma que um meteorologista prevê o futuro. O meteorologista pode prever com um certo grau de acerto, através de probabilidades, através das suas medições, percentual de chuva. Então, é um provável dia, talvez, de calor ou de chuva. Para Deus não é dessa maneira. Para Deus, Ele enxerga o futuro como presente. E isso traz para os filhos de Deus, para aqueles que confiam e colocam em suas orações que Deus conduza o seu dia a dia, tranquilidade, paz. Porque é seguro que quer tenhamos que viver dias doces e felizes, ou quer venhamos a vivenciar dias tristes e amargos, tudo que Deus faz conduz para o bem daqueles que o amam. E o desejo de Deus é que tenhamos uma comunhão eterna com Ele. Então, podemos nos sentir tranquilos, confiantes e sabedouros que Deus nos acompanha, nos sustenta em todos os momentos. Para
somente ilustrar, na Sagrada Escritura tem algumas passagens que demonstram de que para Jesus Cristo a percepção dele das coisas era diferente da nossa. Podemos dizer que Deus em Jesus Cristo via muito além daquilo que nós podemos ver. No Evangelho de João relata um encontro de Jesus Cristo com Natanael, e ao se aproximar Natanael, Jesus disse: este é verdadeiramente um israelita na qual não há dolo. Quer dizer, Jesus manifesta conhecer Natanael, o bom caráter de Natanael, só que eles ainda não haviam sido apresentados. E Natanael diz a Jesus: de onde você me conhece? Para nós, homens, né? Porque Cristo foi verdadeiramente homem, mas Cristo verdadeiramente Deus também. Para nós conhecermos alguém, temos que ser apresentados para ver as qualidades, os defeitos, até mesmo o nome. Se não nos disserem, não tem como sabermos. Porém, para Cristo, não. E quando Natanael perguntou: de onde tu me conheces? Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, debaixo da figueira. Então chamou a atenção isso de Natanael, e ele disse a Jesus Cristo: Rabi, és o Messias, o rei de Israel? Então nisso, talvez em um momento, de repente, que aconteceu há pouco na vida de Natanael, ou um fato marcante na vida de Natanael, ele pôde enxergar a divindade de Cristo como sendo verdadeiramente o Messias. Nisso, comparando com a nossa palavra de hoje, vemos que Deus nos presencia em todos os momentos. Ele está conosco, Ele quer nos orientar, assim como nos concedeu a palavra de hoje, a nos precavermos dos perigos para com a nossa fé e nos alertarmos para aquilo que faz bem. Então queremos engrandecer o nome de Deus, louvar ao nome de nosso Pai Celestial e ansiar pelo retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, clamando para que o nosso Senhor Jesus Cristo venha, que finde a sua obra, que nos leve para vivenciar com Ele o milenário reino de paz e a eterna glória que Ele tem preparado. Amados, queremos estar seguros e confiantes de que Deus tem o melhor para nós e prepara todos os caminhos. Queremos de coração e em oração estarmos desejosos e entregues ao seu amparo, à sua condução. Amém. Amém. O apóstolo João nos faz uma pergunta, né? Como que é que nós lidamos com esses perigos da fé? Esses que querem nos afastar da verdade, querem roubar a nossa fé com a ilusão das coisas materiais, ou nos querem deixar mornos na fé, ou perder o primeiro amor, como foi falado, ou perder o interesse de estar na casa de Deus. Já não reconhecemos mais o valor que tem a ceia do Senhor, amados, que é o sacramento mais importante, que se repete, né, a cada domingo, a ceia do Senhor, que, né, a cada serviço divino, a cada domingo e a cada quarta-feira. Então, é um sacramento que, qual o valor, qual a importância que nós estamos dando, amados, a isso?
porque é o momento de maior comunhão, mais íntimo, era quando Jesus se reunia com os seus discípulos para realizarem a ceia. Assim é numa família, né? Uma família. Quando a família pode estar junto aos finais de semana, os pais ficam felizes que os filhos vêm, já trazem os netos, e eles podem fazer um almoço, estarem juntos. Ou um aniversário, que é uma data tão importante, a gente quer convidar aqueles que amamos, e principalmente os familiares e muitos amigos, e ali queremos comemorar, né? E sempre tem um bolo, um alimento, a ceia do Senhor, amados, é algo muito importante. Jesus usou aquele momento tão importante em que eles se sentavam para partir o pão, se alimentarem, beber o vinho da alegria, e ali Ele instituiu um sacramento maravilhoso na sua igreja, a ceia do Senhor. Então, amados, se nós já perdemos ou não conseguimos mais enxergar a profundidade, a grandiosidade desse momento, de ter essa comunhão com Cristo, com os discípulos, com a igreja daqui e a igreja que já está na eternidade, que ela é em duas partes, isso é um perigo muito grande. Não queremos perder, amados, a visão e o reconhecimento do quanto isso é importante. Como nós lidamos com esses perigos? Em primeiro lugar, quando acordamos, temos que pensar, o nosso pensamento de imediato tem que ir para o Pai. Quando acordamos, abrimos nossos olhos pela manhã, a cada dia. E nesse momento nós temos que nos esforçar sempre para reconhecer a glória, a grandeza, o poder de Deus, o poder da criação, a glória de Deus, amados. Nós temos que reconhecer, e isso tem que causar em nós profunda adoração a Deus. Isso é muito importante. E já na sequência, já unimos nossas mãos e queremos orar e pedir a Deus, agradecer por tudo, agradecer por mais uma noite de descanso e paz, por mais um dia de vida. Amados, rogar pela proteção para nós, para nossos familiares, para nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos idosos, para os nossos servos, né, que trabalham também bastante pela obra de Deus. Queremos rogar tudo isso, rogar por toda ajuda, rogar para que o Espírito Santo nos guie, nos conduza o nosso coração, conduza o coração e a mente de cada filho de Deus, do nosso apóstolo maior, de todos os apóstolos e servos, de todos os líderes religiosos, de todas as igrejas cristãs. Nós queremos rogar que Deus conduza a cada um, né? Essa é a forma melhor de lidarmos com esses perigos, de que nós possamos sempre manter a fé. Como disse o apóstolo Paulo, combater um bom combate e percorrer vitoriosamente a carreira da fé, como disse o apóstolo Paulo, para que o nosso galardão esteja garantido para nós, amados, a nossa salvação. Tudo isso, amados, é a preocupação que Deus tem para conosco, para que nós alcancemos a nossa salvação. A dignidade, como disse o texto, né? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando sempre, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, esses perigos da fé, que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Vamos juntos, amados, nos unir na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, te agradecemos agora, Pai, por esta hora, por esta palavra, por esse verdadeiro evangelho que o Senhor tem nos anunciado através do teu Santo Espírito, através da boca de cada servo. Nós agradecemos por isso, Pai, e rogamos, Senhor, mantenha em nós sempre a fé e o reconhecimento, o primeiro amor, e que nós possamos seguir firmes o nosso caminho de fé. Pai, assim ajuda a todo o teu povo, proteja-nos também nos próximos dias, proteja também a todos os servos, proteja nossas crianças, ajuda, Pai, aos enfermos, aqueles que estão no hospital, no leito de dor e sofrimento, aqueles que estão numa UTI, principalmente aqueles que estão em estado grave, aqueles que porventura estão até em coma. Ajuda a todos estes, Pai. Alivia as dores e o sofrimento daqueles que sofrem, Senhor. Ajuda aos desamparados, ajuda aqueles que passam por... aqueles que foram esquecidos, aqueles, Pai, que estão em solidão, ajude a todos. Mais uma vez rogamos por todos os nossos idosos, Pai, dê a eles sempre bastante paz e alegria e reconhecimento de fé no coração e bem-aventurança. Senhor, assim conduza tudo isto e mais do que não sabemos pedir e rogar em palavras, te rogamos tudo em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém. Amados irmãos, um abençoado domingo a todos. Lembrem-se sempre, aproveitem cada oportunidade que for possível para estar no serviço divino presencial. Não percam essas oportunidades, amados, é muito importante. É claro que muitos não têm possibilidade, muitos moram muito distante da comunidade, muitos estão já com a idade muito avançada. Deus sabe a circunstância, a situação de cada um, mas aos que podem, amados, não se contentem somente com esse serviço divino de palavra. Lutem para estar presencialmente no serviço divino. Não percam essa maravilhosa oportunidade que Deus nos dá. Amém. Até sempre, amados.